Prazer estar aqui com vocês no segundo episódio do Maximize Ideias, que é um programa feito de variedades, né? A gente fala sobre propriedade intelectual, mas na verdade a gente fala sobre tudo, entendeu? E hoje eu tenho um convidado aqui muito especial, uma pessoa que eu posso dizer, assim, primeiro que é meu amigo, entendeu? Meu amigo pessoal de longa data, meu antigo sócio, ainda somos, né? No papel ainda somos sócio, né? E meu cliente, Renê Freitas, uma autoridade no direito de família, e que é um prazer estar aqui com ele. E vou pedir a ele para dar uma saudação dele ao público aí, Renê. Pode falar aí, o microfone é seu. Maximize Ideias. Prazer imenso, Max, de estar aqui. Obrigado pelas suas palavras. Sabe que hoje estou presente em muitos podcasts aí pelo Brasil todo. Vem no podcast de um amigo, é sentir-se em casa, e estou aqui em casa para a gente abordar todos os temas possíveis que sejam úteis para sua audiência, que a gente consiga levar conteúdo útil, informação que seja bacana para melhorar o seu dia, da sua família, dos seus filhos. Tem um mantra, Max, da Madre Teresa de Calcutá, que ela fala o seguinte: ninguém tem o direito de sair da presença do outro sem deixá-lo uma pessoa melhor e mais feliz. Se a gente conseguir aqui no podcast ter essa pegada, e quem você que está ouvindo sair melhor e mais feliz depois do nosso bate-papo, a gente cumpriu a missão. Então eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer, porque de fato você tem um cara de muito conteúdo, que tem assim um assunto que interessa muitas pessoas, porque de fato direito de família é uma coisa que está presente no nosso cotidiano, e as pessoas precisam saber mais a respeito disso, principalmente nesse ramo que você se especializou, que é voltado exclusivamente para mulheres. Eu acho que quando a gente casa, né, eu vou falar por mim, eu também, quando eu casei apaixonado, aquelas coisas todas, continuo apaixonado até hoje, né, graças a Deus não me separei, estou muito bem, obrigado, com a minha esposa, espero nunca passar por isso, mas naquele momento do casamento a gente está envolvido com outras coisas, e a gente não pensa nas consequências no momento da separação, e eu acho que isso é muito mais grave com relação às mulheres, né? Porque elas são muito mais emocionadas com relação a isso, e eu acho que isso deixa algumas dúvidas com relação ao que pode acontecer se a relação não der certo, porque, como você gosta de dizer, casamento é contrato, né? Com certeza é contrato. Agora, curioso, você trouxe o tema para o direito das famílias, ok? Só que aí eu te pergunto, você na sua atividade, para você que está em casa, casamento é uma sociedade conjugal. Fato. Vamos agora para outro ambiente, sociedade comercial. Quem hoje decide abrir um comércio no Brasil também se preocupa com as cláusulas do contrato? Se preocupa com o sócio que tem? O propósito daquela sociedade que está surgindo entre os sócios é o mesmo? A caminhada que eles escolheram é unificada? Está conectado? Os desejos, eles estabeleceram muito bem as regras deles, porque depois que a sociedade abriu, a padaria está aberta, a lanchonete está aberta, o e-commerce está aberto, aí vem a rotina, aí vem as contas para pagar. Não é isso? Os problemas começam a surgir aí, né? Agora começou o conflito. Agora eu comecei a descobrir quem é meu sócio. Exatamente. Qual a diferença para dentro de casa? Não tem diferença, mas de fato você fez uma associação perfeita. Tá? Porque quando a gente está numa sociedade, a gente tem esse tipo de preocupação, quer colocar tudo no papel, em tese, né? Aquelas pessoas que são mais preocupadas fazem isso, mas a maioria vai na empolgação. E no momento de casamento que está envolvendo emoção, imagina, cara, isso é muito mais latente, fica muito mais evidente que as pessoas não se preocupam com isso. Fica até uma coisa assim que eu posso dizer, cheio de milindros, porque você não quer de maneira nenhuma ferir o outro naquele momento que tá tudo bem, no momento do amor. Quando acaba, aí é que a gente vê que a coisa não é bem assim, não. Aí você mostra realmente o seu lado, né? Aquela coisa de eu quero agredir, eu quero ferir, e isso é muito constante no momento de divórcio, né? Fica muito evidente. Aí fica latente. Agora, aí nós temos um problema. Seja um problema de medo, de temor com relação a assuntos sérios, seja por você querer casar a qualquer custo para preencher o requisito social e ter um temor de levantar um tema e aquilo ser mal visto e o casamento não fluir. Mas qual é o ponto para mim que eu chamo a atenção disso? Se você no noivado, que é o melhor momento da vida dois, você não consegue ter uma conversa séria com o outro,
com a outra, aí paralisa, porque esse casamento já não tá legal de início. Não, de fato, você tá tocando num ponto que eu acho que é crucial para todas as pessoas, tá? Você que vai casar aí, que tá pensando, tá namorando já com aquele viés de que, estou pensando em casar, cuidado, converse, bata um papo, seja franco, seja honesto. Porque eu acho que a melhor forma de começar uma relação é com honestidade. E se você toca em assuntos mais sérios, de como a coisa vai funcionar, as decisões que vocês vão tomar, se só um vai trabalhar, se os dois vão trabalhar, se todo mundo vai contribuir para aquilo, enfim. Tudo isso tem que ser conversado, tem que ser tratado nesse momento. Mas as pessoas querem tratar disso. Sabe, olha a loucura, vou te trazer um dado. A gente tem 2 cursos sendo vendidos. Um é direcionado para noivas, ou seja, é o ato preparatório ao casamento. Te convido, você noiva, para vir até aqui, para esse curso, te ensinar a ter um casamento longevo. E para isso precisamos de conversas sérias, reflexões importantes. Muito bacana isso, muito importante você estar tocando. E tem um outro curso, que são para as mulheres que já estão na fase do divórcio. Você chegou no ponto do divórcio? Vamos fazer reflexões sobre o seu eu, sobre a sua vida e para onde ela pode ir dos seus filhos também. O curso para o divórcio vende 34 vezes mais do que o curso para as noivas. É uma constatação. As pessoas não querem discutir assuntos sérios. As pessoas querem casar a qualquer custo. No momento exato. Porque se você já... esse paralelo que você trouxe com a sociedade, e que é muito legal, essa sua visão. Se você conversa antes, deixa tudo muito claro no início de um relacionamento, dificilmente você vai ter problema. Eu vou brincar aqui com uma coisa que eu falo com a minha mulher. Casamento é contrato, né? E no meu contrato de casamento eu coloquei lá: eu lavo o banheiro, eu cozinho. A única coisa que eu não faço em casa é lavar a louça. Mas eu perguntei antes. Brinquei com ela, eu falei: olha, tem algum problema pra você se eu não lavar a louça? Porque isso eu não gosto de fazer. Faço qualquer outra tarefa dentro de casa. Regras claras. Até hoje, isso funciona e não é motivo de conflito. Por quê? Porque eu, de bate-pronto, tô falando aqui de uma coisa mais amena. Não, você tá certíssimo. Eu não acho ameno assim não, Max. É ameno a partir do momento que você tratou do tema e ele continuou ameno. Se você não trata desse tema, ele vira uma bola de neve e o tema de você não lavar a louça agride o outro de uma tal forma que isso rompe o casamento. E casamentos são desfeitos por pequenos problemas. A vida cotidiana é difícil, né, René? Muito. A vida cotidiana é difícil. Você sabe que a gente... Pequenas coisas que você faz no seu dia a dia, que para você são normais, para outros podem ser ofensivas ou agressivas. Tá? Aquela brincadeira de deixar a toalha molhada em cima da cama, não levantar a tampa do banheiro, isso aí para alguns não diz nada, mas para outros pode ser uma coisa ruim. Pode ser um problemaço. Isso pode gerar um conflito, porque aí a gente está falando desses pequenos estopins que aí quando chega numa coisa mais séria, aquelas pequenas coisas que ficaram no dia a dia acumulando vão se somar. E aí, quando tá no problema mais sério, aquilo vira um problemaço. Ô Max, casamento, na minha visão, o contrato mais importante que se faz no mundo, em momento nenhum ele termina por um evento, por um fato. Difícil. É tal qual o avião quando cai. É um somatório de fator que vai fazer aquele avião cair. O casamento, quando ele termina, é um somatório de itens que vai fazer aquilo ruir. Com certeza. Você tem várias cláusulas disciplinando o casamento. Aí as pessoas, por exemplo, confundem fidelidade. Fidelidade ficou numa vertente apenas de relacionamento, interesse sexual, amoroso entre pessoas. Não, pera lá, fidelidade vai muito além disso. Fidelidade tem a ver com ser fiel àquilo que você se propôs. Sim, de construir junto, de parceria. Até porque fidelidade é relativo, né? Porque se você faz, hoje em dia na sociedade tem pessoas que têm acordos de ter casamento aberto, enfim, participar de permitir que outras pessoas integrem aquela relação, é um direito de cada um. Então a gente está falando de acordos, né? Exato. É porque, assim, ô Max, vamos pegar a estruturação do casamento para o mundo. O casamento vem em 2560 a.C. E aí você tinha, naquele momento ali, pais unindo filhos em prol de um desejo específico, que podia ser aumento de comércio, aumento territorial, expansão de uma religião,
aumento de uma frota de exército. Era negócio. Só negócio. Cada... Tanto que os filhos eram dados em casamento com 8, 10, 11 anos de idade. Fato. Pega os filmes antigos. Exatamente. O reino A vai se unir ao reino B porque tem uma ameaça do reino C. Então, como é que eu faço essa união? Através do laço sanguíneo, que eram os filhos. Então, eu dou a minha filha em casamento para o seu filho e a gente une os reinos. E agora a gente está mais forte. Por isso que aí... Eu vou chegar na fidelidade. Por isso que o casamento nasce como um contrato irrevogável e retratável. Assinou, não pode mais terminar. Porque era o acordo dos pais. Ele não estava linkado com amor e propósito de felicidade real dos envolvidos. Era única e exclusivamente por interesses. Mais nada. E mais do que isso, utilizando-se crianças e adolescentes. Aí vem a figura do noivado. Noivado comunica-se para toda a comunidade que essas pessoas já estão comprometidas com o casamento. Noivado surge nesse momento porque não se podia ter relação sexual entre aquelas crianças. Então, mas eu preciso garantir o contrato. Então eu crio a figura do noivado. Era o pré-contrato. Só que tinha força vinculante. Se fosse desfeito, tinha pena. Tinha guerra. Exato. Naquela época, dos feudos, tinha até guerra. Tinha guerra. Exatamente, porque o outro não queria pagar pena, não queria pagar multa. Exatamente. A guerra iria acontecer. Aí você tem um momento, então, do noivado, que não é uma fase de conhecimento e romantização dos noivos. É uma fase necessária para que os noivos chegassem aos 13 anos, 14 anos de idade, com idade sexual ativa. Esse é o ponto. Por isso que o noivado... hoje, o que é dito do noivado hoje? Vamos comunicar ao entorno que um casal está se conhecendo com prol de constituir família e está todo mundo avisado. Lá atrás era mais ou menos isso também, mas olha só, avisa os reinos aí para não vir para cá não, que a gente já se uniu. Já estamos fechados aqui, nosso acordo comercial já está fechado por meio de um laço sanguíneo que é o casamento. E a noiva realmente conhecia o noivo no altar. Por isso tinha o véu. É complicado, era uma época diferente. Só que trazendo... Mas só para finalizar, você já deve ter ouvido dizer, e você também em casa deve ter ouvido dizer, que por muitas religiões, que o relacionamento sexual só pode se dar depois do casamento. Já ouviu dizer isso? Com certeza. E que a noite de núpcias é absolutamente importante. Sim. Que é sequenciada ao casamento. Já ouviu dizer? Já. Por que isso? Porque lá atrás era o primeiro momento que os noivos estavam se vendo e diziam que com um ato sexual surgiria naturalmente o amor. Por isso que após o casamento é obrigatória a noite de núpcias com prática efetiva do ato sexual para surgimento do amor e, mais do que tudo, para a geração de filhos, que seria o sinônimo do laço daqueles dois reinos. Quem se importou com aqueles noivos aqui até agora? Ninguém. Com os casados? É zero. Ninguém. É zero. Então, aí eu reforço minha frase. Casamento é contrato. Desde quando surgiu. Exatamente. Aí vamos chegar agora na fidelidade ou não. Que é o pacto, né, que se faz, né? Hoje em dia é flexível, né? É flexível. Esse contrato é flexível. Então, são pactos que se fazem diariamente. Exatamente. Ou antes, ou no dia a dia, né? Exatamente. E aí você hoje, se você, Max, encontrou com um amigo seu, pensa no amigo aí que tá casado há tempo pouco você não vê. Aí você encontrou com ele no restaurante e falou, pô, Max, separei. Sua reação natural. Ah, por quê? Com certeza, a gente sempre se pergunta isso, né? Pô, por quê? O que aconteceu? Olha a reação inconsciente de reprovação. Sim. O inconsciente não fala, nossa, que felicidade. Não. Por quê? Porque nós fomos ensinados desde o nosso nascimento de que o contrato é para sempre. Afinal de contas, sejam felizes até que a morte os separe. Então esse é o ensinamento nosso. A gente não está pronto, a gente não tem maturidade social para debater contrato, debater rotina de casal, pagamento de conta, levar filho na... A gente não tem essa maturidade. Não Me tem. desculpa, mas estamos longe pra caramba de ter. Vou te dizer que eu aqui faço o meu meia-culpa, né? Porque eu também, eu como casado, tenho que fazer essas negociações e, de fato, às vezes, no dia a dia, a gente peca por não conversar, entendeu? Aí até que chega aquele ponto que tem que lavar a roupa suja, né? Quem nunca, né? Teve que chegar naquele ponto de vamos bater um papo sério, senta aí, vamos conversar para cortar as arestas antes que a coisa se transforme numa coisa pior. Isso aí, para quem está casado há muito tempo, é uma rotina. Na minha casa, pelo menos uma vez por ano, a gente lava uma roupa suja ali, ajusta as arestas,
mas graças a Deus a gente consegue contornar e a gente tá aí muito bem. Eu amo muito minha esposa e graças a Deus a minha relação, meu contrato tá firme e espero que continue por muitos anos. Que seja longevo, que dure, que dure. Agora você vê como é que é curioso o contrato de casamento, né? Você casou com sua esposa lá atrás, você devia ter até cabelo na época. Pô, era cabeludão, cara. Tá vendo? Vocês não tinham filhos. Sim. Agora o contrato de casamento de vocês tem mais gente povoando esse ambiente, olha que loucura. É. Olha que contrato desafiador. Muda, a realidade é outra. Gente, o que é mais difícil? Tem um contrato empresarial ou um contrato de casamento erguido? Com certeza, um contrato de casamento em pé é mais difícil do que um contrato empresarial, até porque não tem, na relação empresarial, você não tem o sentimento, tá? No máximo que você tem ali é uma amizade, que pode ser rompida, mas isso aí é da vida, tá? Mas não é aquela coisa tão latente assim, poxa, eu de fato me entreguei de corpo e alma naquela relação. Você se entregou de corpo e alma profissionalmente. É outro tipo de relação. Você pode se sentir traído, você pode se sentir lesado, você até vai ter as discussões mais acaloradas com seus sócios e tudo mais, mas não tem aquela questão do sentimento. No casamento isso fica muito evidente. Porque você falou uma coisa que é interessante. No ambiente empresarial, que é o ambiente que você vive, Sim. é um ambiente em que, em primeiro lugar, em regra, vai estar a razão. Sim. E não os impulsos, não as emoções. Exatamente. O casamento é uma via oposta. Em regra, é mais desafiador do que o contrato empresarial, mas em regra o que prevalece ali são os impulsos e as emoções. É o cheiro, é o toque, é o cabelo, é a forma como falou. E aí vem o Kant e fala o seguinte, eu gosto muito de utilizar a filosofia com o direito de família, porque ele se conecta muito com a nossa realidade, né? O Kant lá atrás, em 1800 alguma coisa, vai falar o seguinte, trago para o mundo aqui o imperativo categórico. Aí ele fala assim, Max, ser humano livre é aquele que se acostumou a fazer o que não quer. Olha a loucura do Kant. A gente vai ver o que você fala pro seu filho. Não, se você é livre, quando você fizer o que você quiser. Exatamente, é o contrário, né? O Kant propôs uma loucura pro mundo. Não. Quando você faz o que você não quer, é porque você deixou os impulsos e as emoções de lado e você utilizou a razão. Ao utilizar a razão, você se tornou um ser humano livre. Quem passa a vida fazendo o que quer é criança. E, portanto, você nunca se libertou para viver a realidade e a plenitude da razão. Bacana isso, bacana. Eu nunca tinha ouvido isso e achei super interessante agora, porque agora eu tô fazendo reflexões aqui. É isso, porque eu vejo assim, nos conflitos do lar, somos todos crianças. Sim. É impulso, é razão, é bile, é ódio, é amor. É bem isso mesmo. Gente, mas vamos pros dados, vamos pra realidade, vamos esfriar esse caldo aqui. Não, Difícil, tá né? vibrando. Mas quando você esfria o caldo, tudo seu... faz sentido. O outro estava certo, eu errei. Porque a razão preponderou. Teve um caso lá muito curioso no escritório, Max. Mas esse é muito curioso. Casal há 15 anos juntos. Eu não advogo para homem, vem a cliente para consulta e ela fala o seguinte, olha, tô há 15 anos, a gente tem uma filha nessa idade, saí do mercado de trabalho, eu fiquei em prol da filha, ele é médico, trabalha, ganha dinheiro e tal, não quero mais estar junto por uma série de fatores. Ok. E aí eu vi uma janela de oportunidade para um acordo. E aí ele veio para consulta. Sempre melhor, né? Sempre melhor, sempre que possível melhor. E aí, Max, era assim, o acordo. Tudo às claras. Existiam 3 milhões de reais em patrimônio. 1,5 milhão para cada um. Mas tinha imóvel, tinha carro. Ele se desdobrou lá e conseguiu entregar para ela 1,5 milhão em dinheiro. Uhum. Então o acordo estava feito. 1,5 milhão em dinheiro para você, o resto do imóvel para pagar os financiamentos, o carro fica comigo. Aí ela me liga. Olha os impulsos e as emoções. Doutor Renê, eu não vou fazer acordo mais nenhum. Mas por que não vai? Porque ele está ficando com 2 máquinas de lavar. E aquela máquina, quando ele comprou, ele estava praticando algo que eu não estava gostando. E essa máquina não é dele, porque eu peguei o meu dinheiro que estava na reserva e eu comprei. Aqui, Max, nesse momento, não adianta eu querer trazer a razão para ela. Pois é. Esqueça, porque é muito mais profundo. Ali eu estou falando de sentimento que ela experimentou lá atrás e que está afetando o negócio. Eu moro na rua, eu passo fome, mas esse item aqui eu não me rebaixo.
E é aquela questão da quebra, né, Renê? Eu acho que eu vejo muito isso quando a gente está conversando com amigos, e eu não lido com o direito de família, mas converso, né? Você mesmo já me contou vários casos, entendeu? E as pessoas têm aquela coisa de, quando vai terminar o casamento, aquilo de uma certa maneira, para ela, é uma derrota. É uma derrota, porque de alguma maneira ela está assumindo um fracasso. Porque ela casou, ela e ele, né? Tô falando aqui, falando ela, mas só porque você falou do caso aí da mulher. Mas isso vale para os dois, né? E existe aquele sentimento de fracasso. Porque onde foi que eu errei? Exato. Porque ninguém quer desfazer um casamento. Acontece. Ninguém casa para separar. Ninguém casa para separar, mas é uma coisa que acontece. Então, eu acho que para aquela parte que de repente foi pega de surpresa, entendeu? Porque normalmente isso parte de um, né? Dificilmente os dois chegam naquele momento e falam assim, não quero mais. Normalmente a iniciativa vem de um. Vem de um, exato. Entendeu? Eu acho que vem muito mais das mulheres, sabia? É. Aqui, mas aí eu falei, perdi o acordo. Seria libertador para os dois. Eles têm uma filha adolescente, zero conflito, cada um segue sua vida, cada um ganha seu dinheiro, entrega o melhor para a filha. Eu não vou perder esse acordo nunca. Aí eu liguei para ele, eu já sabia que ele estava no limite, estava no teto. Falei, olha, tem a questão aqui de uma máquina de lavar. Renê, não adianta. Se colocar 1 centavo a mais nessa conta, acabou o acordo. Falei, não, então vamos fazer uma reunião. Aí marquei uma reunião com ele. Aí na reunião, eu apenas falei de Immanuel Kant para ele. Falei, agora você escolhe. Se você é um ser livre e está fazendo o que não quer, ou você está voltado aos impulsos e às emoções e está tomando na decisão mais importante da sua vida, está agindo como criança. Vai deixar de fazer um acordo que prejudica a sua filha por uma máquina de lavar de R$2.000? A escolha é sua. Aí, doutor, eu vou pensar. Dia seguinte, me manda uma mensagem, 7 horas da manhã. Doutor Renê, quem é mesmo aquele senhor que você falou o nome dele, que eu quero comprar um livro dele? Pode assinar o acordo que está feito. Que bacana. Aí fizemos um acordo. Você vê a máquina de lavar linkada com um aspecto de 12 anos, 13 anos antes, que não está naquele momento, mas permaneceu no inconsciente daquela mulher. Então você vinha chamando a atenção. É muito difícil no casamento a rotina. Max, o que aconteceu lá atrás está na sua cabeça até hoje. Com certeza. A gente não apaga, tá no inconsciente. Quer ver? 11 de setembro, você lembra o quê? Eu lembro da onde eu tava. Mas você lembra de quê? O 11 de setembro eu lembro do atentado. Mas eu nem falei o que era. Mas eu lembro do atentado, não tem como. Tá indissociável da memória. Indissociável. Vai lembrar a roupa que tava. Exatamente. Eu lembro exatamente como eu vi. Eu vi o segundo avião batendo na torre. Porque tinha saído de casa, nada tinha acontecido. Quando eu cheguei no centro do Rio, passando em frente ao bar, tô vendo um monte de gente. Aí já tinha acertado a primeira torre e eu vi o segundo avião entrando ao vivo na televisão do bar. O atentado de 11 de setembro. E dentro do seu relacionamento, quantos aviões chegaram na torre? Rapaz, quantos estão aí dentro? Tem alguns. Eu acho que da minha esposa deve ter um monte. Mas entende que quando vocês se colocam no lugar de conversar, esses aviões vão saindo aos pouquinhos? Sim. Casal que não conversa gera problema pra caramba. Sim, é natural. Eu já, tô nessa pegada já há muito tempo, então eu já sei que tem o dia, tem o momento que a gente tem que parar pra falar coisa séria um pro outro. Entendeu? Por mais que magoe, por mais que fique uma rusguinha ali, a gente tem que falar sobre aquilo para poder tirar aquele elefante da sala. É uma assembleia entre os sócios. Exatamente. Você tem que, em algum momento da sua vida, você tem que parar e fazer... Gente, vamos dar uma paradinha aqui. Freio de arrumação. É isso. É o freio de arrumação. Vamos dar uma parada aqui, vamos ver o que está errado, onde é que a gente pode melhorar aqui, eu e você... E vamos tocar adiante aqui. Isso aqui, então, assunto superado, vamos embora. É isso, você que está aí, que tem a sua empresa. Você não faz assembleia entre os sócios? Porque se não fizer, também está muito errado. Essa mesma assembleia que você faz com seus sócios, tem que fazer com a esposa, pô. Sim, com certeza. Isso se aí o contrato de casamento é mais difícil do que esse da sua empresa, que já é difícil pra caramba concorrer nesse país hoje, você imagina sem fazer uma assembleia com a sua esposa, pelo menos anual. Exatamente. As pessoas estão há 20 anos casadas e não param para conversar algo sério. Tem que conversar. Tem que ser tratado. Determinados assuntos têm que ser tratados.
Infelizmente, eu sei que nem todo mundo tem essa maturidade, tá? Mas é uma coisa que é necessária. Minha esposa diz que eu sou a mulherzinha da história, porque ela brinca comigo. Ah, você que é mulherzinha, que tudo quer conversar, tudo Traz que o você faz a DR, não sei o quê. Eu falo, Não, mas você é o sócio interessado pra caramba. exatamente, eu quero que aquilo continue firme. lógico. Entendeu? Quero que aquelas bases continuem sólidas. Conversas difíceis são importantes para manter contratos desafiadores. Exatamente. O que eu mais faço na nossa atividade, Max, é tentar gerar conteúdo útil para propor para as pessoas reflexões que sejam importantes para trazer casamentos mais felizes. Ouviu-se muito ao longo do tempo, mas minha avó nunca separou, minha bisavó nunca separou. Nunca separou porque não podia. Eram Então, outros tempos, né, cara? Pô, mulher não assinava, mulher não tinha CPF, cara. Não tinha. Mulher. Para comprar alguma coisa, você tinha. Ô, Max, até agora, no último governo presidencial, a mulher não podia fazer laqueadura sem autorização de um homem, se fosse o pai ou o marido. Aí, tá vendo? Eu tô falando de 4 anos atrás, 3 anos atrás. Tem muita coisa que a gente... Falei da questão do último governo presidencial, aliás, tecendo elogios ao antagonismo brasileiro com relação ao direito das mulheres. Tanto esquerda quanto direita, aí eu tô falando de dados, a gente pega o que foi produzido no Brasil nos últimos anos, os dois lados estão de parabéns. Que bom, cara, que bom. O país hoje que mais avança no mundo com relação à pauta do direito da mulher, sem sombra de dúvidas, é o Brasil. Pô, eu ia te perguntar sobre isso, se a nossa legislação era adequada para os dias atuais, se você enxerga ainda a necessidade de alguma modernização na legislação, ou o que está faltando é mais conhecimento das pessoas sobre os seus direitos e deveres com relação ao casamento. Ô Max, vamos pegar Brasil em termos de legislação. Lei aí que todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar, Lei Maria da Penha. Hoje é uma lei referência no mundo. Que bacana. Então, aplausos para o nosso legislador, que a gente só sabe reclamar. Gente, quando acerta, vamos bater palma, pô. Não é isso? É o complexo de vira-lata. É isso. E tem um ponto, eu estava conversando hoje no almoço com o Felipe. A gente Aliás, tem que vir aqui também bater um papo. É muito bom, né? Cara diferenciado ele é muito também. bom. A gente tá falando o seguinte, as pessoas se acostumaram hoje a se importar muito com quem está falando e pouco com o que estão falando. Então, assim, presidente X zerou a tributação para importação do remédio de câncer. Não me importa se é A, se é B, se é esquerda, se é direita, se é azul. Zero. Tá bom ou não o ato? Sim. Bate palma, meu Deus. Gente, esse é o problema. O problema é que a razão não impera também nesse lado, né? Pô, mas é uma loucura isso. Cara. E aí, vamos para a pauta do direito da mulher. Lei Maria da Penha. Exemplo para o mundo. Legal. Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAM. Referência para vários países do mundo. Que bacana, cara. Então você tem no direito das famílias no Brasil mentes pensantes brilhantes. Aí o legislador vem, dentre várias normas, não há mais prazo determinado para a manutenção da medida protetiva. Está lá na lei. Estamos salvaguardando o corpo da mulher e a vida dela. Aí vem Perfeito, o juiz. né? Perfeito. Eu entendo que é uma coisa ótima, né? Porque o objetivo maior é a proteção da pessoa, da vida. Continue viva. É? É só isso. E aí vem os homens reclamar. Mas a lei falou que eu não posso chegar perto dela por prazo determinado. Mas ela não quer estar perto de você. Qual é o problema da lei? Você acha que você tem o direito de estar próximo dela sem ela querer? Não, é a rejeição, né, cara? É uma loucura. Não, aí, Max, veja. O juiz vem, concedo 30 dias. Primeiro, você tirou isso da onde? Que isso não está na lei. Aí eu tenho duas hipóteses. Ou o juiz não foi ler, ou esse juiz não concorda com a lei. Aí eu tenho um problema de autoritarismo, de machismo enraizado, que tem que tratar. Aí outro ponto, vamos para a sociedade. Está escrito na lei, 50% do patrimônio no regime de comunhão de bens é da mulher. O que a sociedade faz? Golpista, sabia que ia dar o golpe, nunca trabalhou, estava dentro de casa tomando conta de filho, e esse homem, coitado, trabalhando o dia todo, agora ela levou metade de tudo, você acredita? Cara, pera lá, a gente precisa dar uma evolução também nossa, pior né? Que a gente ouve esse discurso realmente é lamentável que haja pessoas que ainda pensem dessa forma, porque de fato, ali, a gente falou, desde o início aqui, casamento é contrato, a gente está numa sociedade conjugal, então nada mais justo que cada um receber o seu quinhão
que foi tratado no momento do contrato. Olha a fidelidade aí. Seja fiel ao que você acordou. Exatamente isso. E você, lá atrás, conversou, não, vamos casar com regime de separação total de bens. Ok, tá tudo certo. Se vale pros dois. Se for o acordo que vocês firmaram... Na autonomia de vontade? Na autonomia de vontade. Cada um faça o que quiser da vida. Não tem problema nenhum. Agora, se casou com comunhão parcial de bens... Honra até o final. Honra até o final. Ou se está insatisfeito, termina agora. Exatamente. Cara, e isso deve ser muito mais grave quando a gente está falando... Eu vejo muito isso. Eu trabalho mais voltado para a parte empresarial, né? E eu vejo muito esse negócio de... o cara, tem uma empresa, aí bota as coisas no nome da mulher, porque tá com o nome sujo, porque tem questões trabalhistas, não sei o quê. E quando separa? Eu já peguei caso, estou com caso aqui agora, que aconteceu aqui em Niterói, empresa famosa até, o cara botou tudo no nome da mulher, deixou dívidas para ela, só que por um acaso a marca ficou para ela, ele não atentou para esse detalhe, e ela, graças a Deus, uma pessoa empreendedora, não corre do trabalho, né, juntou com os filhos, falou, vamos tocar a empresa. A marca é minha. E agora impediu o cara de continuar utilizando a marca dele. Porque a marca tá em nome dela. Dela, isso aí. Entendeu? E tá muito certa. Tá certo. Ele quer deixar a dívida para ela? Deixou. Então também agora atura o crédito que você deixou para ela. Exatamente. Exatamente. Porque ela também teve muitos problemas, tá? Ainda está tendo muitos problemas. Porque ficou uma dívida astronômica. O cara, quando abandonou ela, abandonou do jeito que ele achava que devia, não entregou tudo que devia, como sempre, né? A maioria dos casais... A maioria dos casos não entregam e falou, não, vou deixar tudo aí do jeito que tá, assume a dívida, tal, não sei o quê. Ela tá até hoje enrolada, mas tá vivendo, porque ela se transformou numa empresária. Ela deu a volta por cima. Então, posso te fazer uma pergunta ou só posso ser questionado? Pode fazer, você tá em casa, cara. Veja você. A gente hoje vive uma transformação do direito de família que vai chegar aí no empresarial. Mulheres hoje consomem conteúdo útil na internet, que antes não tinham, começaram a olhar para o casamento, falam, eu tenho esse direito, não sabia, isso aqui não faz sentido, não sou obrigado a aturar isso. Os casamentos estão cada vez mais frequentes. Ano passado foi o recorde de divórcio no Brasil. Caramba. Só que no divórcio com mulheres conscientes dos direitos que possuem. E aí, essas mulheres vão chegar na via empresarial. Sim. As mulheres que estavam confinadas do lar, agora saíram do casamento levando direitos. Em algum momento, parte de empresa. Em algum momento, empresa. Em algum momento, dinheiro para ter a própria empresa. Sim. Vem a pergunta. Na sua percepção do cenário do registro de marcas, desse ambiente empresarial denso, importante para a geração de empregos da economia, qual é a sua reflexão? E eu estou pegando bem inaugural mesmo, porque acho que isso está acontecendo, começando agora, de maneira embrionária. Qual é a sua reflexão e os desafios de um volume imenso de mulheres migrando para o empreendedorismo e os desafios dos advogados nessa área de tocar o direito dessas mulheres? Por que eu estou ponderando isso? Parece, na minha visão, que a mulher é mais cautelosa, é mais zelosa. E aí, qual é a diferença para você em advogar agora para esse grupo de mulheres que estão chegando? Rapaz, tem sido uma experiência enriquecedora, tá? Porque primeiro você não está falando, como é que eu vou dizer assim, vou fazer um paralelo antigo, né? Você não está falando com as paredes quando você está conversando com esse nicho de mercado que são as mulheres empreendedoras. São mulheres que estão entrando no mercado, elas estão consumindo informação. Acho que até pela insegurança natural e pela dificuldade que elas têm em empreender, porque para muitas delas é novidade, tá? Elas se cercam e consomem informações e elas perguntam sobre tudo, tá? E é gratificante você saber que você está falando, está explicando e a pessoa está assimilando a informação, tá? E com o efetivo objetivo de botar aquilo em prática. De repente ela não vai conseguir naquele momento, mas ela vai fazer. Entendeu? Por quê? Porque ela está se cercando de todos os cuidados, acho que até por não ter tido a vivência anterior de empreender e tudo mais, elas ficam inseguras. E essa insegurança gera nelas essa prudência. Uma escutativa, né? Exatamente. Querem aprender. Eu vou dizer de cadeira que hoje em dia 40% da minha clientela, de clientes que estão começando negócios novos, são mulheres.
Olha que legal. Mulheres empreendedoras que estão tocando coisas assim muito bacanas. Olha a transformação vindo aí. Exatamente. Já está acontecendo. E como um fator interno dentro das famílias desencadeia para a sociedade toda consequências. Uhum. Então, as mulheres que estavam confinadas do lar, que antes saíam sem dinheiro nenhum, ficavam com o pires na mão, implorando para o ex-marido pagar algo para sobreviver. Hoje, quando elas desconcentram a riqueza só para nós homens, e elas levam metade, porque era delas, elas vão produzir essa metade. Sim. Então o mercado agora vai ter que absorver elas, graças a Deus. Não, e elas estão realmente indo e estão se dando bem. A verdade é essa. Elas escutam, elas aprendem, elas são dedicadas. Ao contrário de nós homens, que somos um pouco mais destemidos e, como é que eu vou dizer assim, menos prudentes. É a essência, né? Essência. A gente se atira mais. A gente é mais arrojado. A mulher é mais ninho. Exatamente. Elas são mais da proteção. Da segurança. Elas buscam, segurança. A palavra é essa. Elas buscam a segurança. Elas não tomam decisões assim, sem pensar, sem avaliar. Elas ponderam muito mais, verificam se aquilo está adequado para a necessidade delas e se aquilo é seguro. E aí elas vão para o mercado. Eu vejo muito isso. Eu canso de dar consulta para depositar uma marca, que seja. Às vezes, para falar com um homem, você, em 3 ligações, em 2 WhatsApp, você resolve tudo. Com mulheres, você bate um papo maior, conversa, explica, e elas te perguntam, te questionam, querem saber. Pergunta. E isso é muito legal. Porque isso também me dá segurança, tá? Porque quando você está fazendo uma coisa que para ela é novidade, e se você não deixou dúvidas para ela, isso é ótimo, entendeu? Porque aquela pessoa que depois vai falar, o doutor Max, na hora que foi depositar minha marca, me explicou tudo. Quando acontece alguma coisa no processo delas, que eu ligo para elas e falo, olha, a gente chegou na fase tal, agora a gente tem que fazer isso. Ah, sim, o senhor me falou. Já estou preparada. E Max, eu acho que elas têm um desafio muito maior, assim. Por exemplo, mesa de reunião. Tá você com um cliente. O cliente levanta e grita. Mesa de reunião, você e uma cliente, mulher. Ela levanta e grita. Provavelmente, a nossa reflexão, tá brincando pelo que é dele, brabo. E para ela, histérica. Uma coisa que... Esse é um problemaço. Sabe por quê? A mulher agora se posicionando no mercado, ela vai precisar gritar em alguns momentos, como nós homens gritando. Natural. Gritamos. Só que elas serão automaticamente colocadas no banco da histeria. Essas loucas vindo. Olha essas histéricas. Você nunca ouviu? Não, eu já ouvi. TPM. Essa piadinha da TPM é clássica, né? Olha, lá no escritório hoje, 80% do nosso quadro é feminino. E aí tem uma galera, né? E aí tem aquela piadinha. Mulher junto é terrível. O quanto isso é ruim? Não é legal. É uma fofocada, é histeria, é reclamação, já vem uma com o TPM, no dia seguinte é outra. Para um pouquinho. Não é uma coisa agradável. Se coloca no lugar delas. E primeiro, isso é real? Isso é verdadeiro? Não, olha, isso é o estereótipo. Mas não dá para aturar. Quando você vai para fazer leituras da psicanálise, a histeria é um fenômeno estudado pela psicanálise lá em 1800 e alguma coisa. 1880, 1850. Histeria vem de uma raiz grega, Max, que quer dizer útero. Então, a palavra histeria, ela está intimamente e somente ligada às mulheres, porque é útero. Entendi. Então, a gente já nasce com a concepção de que histérico é sempre a mulher. Porque lá atrás, há um desdobramento de raiz que trouxe isso, produzindo efeito negativo até hoje. Com certeza. E então a gente também tem que se colocar no lugar de nos recobrarmos e fazermos as nossas autoavaliações. Sim. Até quando a gente vai ficar falando lá vem a histérica? TPM, ninguém aguenta. É bacana, é real, é justo. Então essas mulheres que agora vão para o mercado de trabalho serão necessariamente taxadas automaticamente por isso, porque o nosso inconsciente manda. Sim. E aí é um exercício obrigatório nosso. A gente tem que
a verdade é o seguinte, nossa sociedade, de um modo geral, está evoluindo como um todo, né? Algumas coisas que nos eram permitidas no passado, até brincadeiras entre amigos, entre pessoas de um modo geral, o jeito que a gente se tratava e tudo mais, aqueles apelidos jocosos, né, que a gente colocava, e essas coisas que denegriam a imagem dos outros, a gente não se importava tanto. Hoje em dia, as pessoas estão criando uma maior consciência sobre isso, tá? E no aspecto das mulheres, isso está muito mais evidente, porque elas saíram de uma condição, até bem pouco tempo, recente, de submissão, e hoje elas estão assumindo o lugar de protagonismo. Você colocou muito bem aí. Quantas mulheres tem no escritório atualmente? 80%. 80%. Olha, no escritório de advocacia, entendeu? Um lugar que no passado, eu falo de cadeira porque eu já sou mais antigo, né? Eu comecei a advogar, eu tinha cabelo, muito cabelo, era jovenzinho, mas era um ambiente muito masculino. Hoje em dia, eu fazia estágio, eram basicamente homens na época que eu fazia estágio. Hoje, nós temos uma predominância feminina no direito, de um modo geral. Isso já, no outro escritório que eu trabalhava, também era assim. Já tinha uma predominância maior feminina. Até por, acho que mulheres gostam de detalhes. E direito é muito cheio de detalhes. Entendeu? Então eu acho que isso é uma coisa que naturalmente já desperta o interesse delas na área, né? Hoje fala-se muito em lugar de fala, né? E eu sou muito contrário ao lugar de fala. Muito mesmo. Muito contrário porque nem sempre o lugar de fala para mim está incutido com sentimento. Eu não posso falar algo que eu não senti. Então esse lugar de fala eu não tenho. Só que na nossa época, quando entrava uma idosa no ônibus e a molecada, ou a gente na época de moleque, sentado ou em pé, vendo algum jovem sentado, a gente, antes da idosa pedir para levantar, a gente já dava o tapinha. Levanta aí. Era natural, né? Eu não tenho que esperar o ofendido reclamar o descumprimento de um direito dele. Já dizia Martin Luther King, o incumprimento de uma norma em algum lugar é um incumprimento em todos os lugares. Então eu tenho que ficar indignado com aquela posição. E aí, por que eu estou te falando isso? O lugar de fala acabou tirando o dever que todos nós temos de lutar por uma sociedade justa, independente se aquele mal é contra mim ou não. Perfeito, você está colocando, por exemplo, o teu caso é bem emblemático com relação a isso, porque... sim, também. Você, homem, se colocando única e exclusivamente em defesa dos direitos das mulheres. Eu acho isso muito bacana, eu acompanhei essa transformação, né, esse seu despertar, da sua indignação, e eu acho isso muito louvável, tá? Porque, de fato, é uma coisa que nós precisamos fazer. E por que eu estou falando isso, Max? Você, hoje, é um importante advogado na área de marcas e patentes. Você cada vez mais vai lidar com mulheres. Sim. É um dever seu ou somente dela se defender quando for chamada de histérica? Ou você que tem que bater, por que ela é histérica? Ou é ela que... o tempo todo a gente tem que reclamar que é o ofendido, tem que pedir pro ofendido, por favor. Gente, somos nós, num lugar de privilégio nosso. Nossa sociedade tem que amadurecer com relação a isso. Tem que amadurecer e tem que se acostumar a isso. Eu sempre falo com os amigos, né? Tô no futebol, chega o sujeito lá com uma piada. Hoje eu dei um tapa na minha mulher porque lá em casa... E os outros riem. Falam, mas tá rindo de quê? Não tem. Se fosse a sua mãe, se fosse a sua irmã, tava tudo bem também? Então não, aqui a gente tem que fazer alguns recortes de paralisação. Mãe, filha, você vai admitir... Por exemplo, eu tenho certeza que uma das coisas que eu brinco com os meus amigos, eu falo assim, cara, o futuro namorado da minha filha, ele pode botar a mão na minha cerveja à vontade na geladeira. Não sei o que ele vai fazer com a minha filha. Agora, se qualquer coisa que não agradar a ele ousar colocar um dedo na minha filha, eu vou falar, não faça isso. Entrega de novo. Da mesma forma que você veio aqui me pedir, vem aqui que eu vou aceitar de braços abertos ela voltar para minha casa para vocês não terem conflito. Porque eu não vou admitir ninguém tocar na minha filha. Exato, mas quando você admite que toque nas outras, você está admitindo na sua filha. Não, mas aí... Por isso que eu digo, a gente tem que sair desse lugar. A gente tem que se indignar. Se você não quer com você... Se indigna quando acontecer com os outros. outros. Com os outros não pode.
Não pode. Porque a gente vai viver um ciclo virtuoso. Sim, necessário. Essa sociedade não tolera isso. Então, seja qual for a mulher, eu não posso fazer. Exatamente, cara. E eu digo assim, eu tenho muito orgulho em tê-lo como amigo, porque sei que é um advogado seríssimo que entrega resultados. E vai continuar entregando resultados. Eu agradeço aí as palavras. E eu digo, nós, enquanto referências no trabalho que exercemos, a gente tem muita importância para a modificação do comportamento social. Sim. Então parte de nós dois, de quem está assistindo. Sim. Essa transformação. É. Não, paralisa aí. Tá legal, não. A gente tem esse dever, né, Renê? Eu acho que você falou em lugar de fala. O lugar de fala, na realidade, é o seguinte. As pessoas querem colocar armaduras e falar, não, eu posso falar sobre isso. Mas, na verdade, o dia que a gente, como sociedade, começar a olhar e falar, de fato, nós não podemos aceitar determinadas posturas. A gente vai apagar esse negócio de lugar de fala, porque lugar de fala é para todo mundo. Desde que a atitude seja condenável, ela merece reprimenda. Exatamente. Entendeu? Então é isso que a gente tem que fazer. É o crime e castigo. É isso. A gente tem que sair desse nosso lugar de privilégio. Ah, não é comigo, então tá. Não é comigo não, mas é comigo sim, porque eu tô nessa sociedade. Eu quero ver numa sociedade bacana, legal. É que as pessoas mutuamente se respeitem, né? Exatamente. O respeito é a base de tudo, né, cara? Mas afinal de contas, a gente vai morrer, vai ficar tudo aí. Exatamente. E não leva a nada, só leva as experiências. Max, você pode juntar um patrimônio formidável. Vou deixar para os meus filhos. Aí você com 90 anos morre e sua filha vai estar com 70, 65. Deixou um patrimônio formidável para alguém que está com 65 anos de idade. Vai fazer o quê com isso? Aí ela junto dela e deixa para o neto, que já está com 65 de novo. Não é melhor você, com seu patrimônio menos formidável, viver experiências gratificantes dentro de uma sociedade equilibrada com a sua filha e levar isso consigo os momentos? Com certeza. Eu estava falando isso ontem na praia. Ontem eu estava conversando com ela na praia e falando de uma infância minha que hoje eu não posso permitir para minha filha e nem para o meu filho por conta de uma sociedade mais violenta. É lamentável. Eu queria que eles tivessem a oportunidade de viver o que eu vivi quando criança. Entendeu? Hoje eu não posso mais permitir determinadas coisas. Mas eu espero que um dia a nossa sociedade continue a evoluir para que os filhos deles, meus netos, possam ter aquela mesma liberdade que eu tive. Que hoje eu tô tolindo a minha filha de, por exemplo, meu filho não sai do condomínio para jogar bola sozinho. Eu saía. Eu saía andando. Aí eu vou te fazer uma provocação. Faça. Olha a sua frase. Torço para que a sociedade continue evoluindo para eu poder permitir que minha filha viva o que eu vivi. Minha filha é meu filho. Mas olha só. Se você viveu e eu vivi, essa mudança que a gente implementou ao longo das últimas décadas foi evolução ou foi retrocesso? Nesse aspecto, com toda certeza, retrocesso. Eu reclamo, e você tocou no ponto, tá, que é essencial para isso. A gente se tornou uma sociedade muito egoísta. Você lembrou muito bem que antigamente nós, jovens, num ônibus, de imediato chegou você levantava imediatamente para um idoso sentar. Ninguém fingia que estava dormindo. Ninguém. Hoje em dia, nossa sociedade virou egoísta. Entendeu? Eu primeiro e que não quer saber de mais nada. Sabe por quê? Não é comigo? O que você está defendendo aquela velha? Não é com você? Exatamente, é lamentável. A gente está nesse ponto das exclusões, assim. Não é com você, não se mete. Não, peraí, é aí que eu vou me meter, gente. É esse ponto de reflexão que. Se a gente não. É aquele papo que a gente levou aqui do papo sério, né? Tem alguns momentos que a gente tem que conversar sobre coisa séria, de falar isso abertamente. Sem meias palavras, tá? Sem meias palavras. Falando exatamente, olha, tá errado. Se você tá vendo seu amigo fazer uma coisa errada, fala com ele. Se é teu amigo, ele vai aceitar. É isso. Entendeu? Se seu filho tá fazendo uma coisa errada, se seu pai, sua mãe, enfim, fala com ele. Fala com ele. Entendeu? Exato. Mas a gente tem tempo ainda? Eu acho que tem mais 5 minutinhos. Quero botar um tema que é seu? Vamos lá. Pô, Max, estava agora no congresso em Búzios. Pô, veio um tema que tá na minha cabeça que não sai. E aí vai passar, talvez, pela sua área, eu acho que pela sua reflexão, com certeza, talvez pela sua área. O problema hoje da vigilância que está sendo feita por nós mesmos nas nossas casas e como isso tem vazado para o mundo exterior. Exemplo, nasceu uma criança.
Sim. Primeira coisa que os pais fazem é comprar uma câmera que fica em cima do berço para saber se acordou ou não. Problema de hoje, aquela câmera não está sendo mais só vista pelo pai. Aquela câmera que está conectada com a internet está sendo vista por todo mundo que quer ver. Basta quebrar aquele código de segurança que é fácil. Então hoje, crianças que você acha que são os pais que estão vendo, a rede de pedofilia está vendo. Caramba, isso aí é muito grave. Mais do que isso, pessoas estão cada vez mais utilizando dentro de casa câmeras. Eu tenho uma pessoa idosa, quero ver como é que a cuidadora está tratando. Sim. Só que você está se esquecendo que não é só mais você que está vendo. O mundo está acessando aquelas imagens. E aí isso agora está vindo a lume para um debate. Eu acho que é um debate mundial com relação a essa vigilância que a gente faz pelos telefones e como isso, ao invés de ser vigilância do seu filho, está expondo o seu filho e a sua filha para uma rede imensa de pessoas. Olha o problema. Cara, isso aí é muito sério, porque aí a gente tá falando de violação de privacidade realmente, né, cara? E assim, a quebra de dados, porque isso normalmente você utiliza uma empresa, tá, para fazer isso. E se essa empresa, de uma certa maneira, também não está sendo devidamente zelosa em proteger aquelas imagens, ela pode ser responsabilizada, a empresa, tá? Só que o dano que isso vai causar, e o que me preocupa, não é o dano patrimonial, não, é o dano à imagem da pessoa. Que é igual papel picado, nunca mais reconstrói. Não reconstrói, isso pode causar um dano psicológico gigante. Porque imagina, cara, todos nós aqui temos nossas intimidades e não queremos que elas sejam de maneira nenhuma violadas. E é um direito nosso. É um direito legítimo, constitucional, consagrado. Não tem sagrado. Sagrado. Não tem o que discutir. Imagina, alguém pegar você naquelas situações mais... como é que eu vou... E vai pegar. Vai pegar numa situação, como é que eu vou dizer assim, embaraçosa. É isso. Porque todos nós temos os nossos momentos embaraçosos na nossa intimidade. Olha ao ponto que chegou. É. A França agora editou uma lei proibindo menores de 18 anos em rede social. Aí as pessoas falam, acho um exagero. Talvez você esteja vendo só a ponta do iceberg. Você não está vendo que está debaixo dessa água. Não é à toa que se proíbe. Tem algo por trás que é profundo que a gente nem imagina. Hoje está comprovado que as imagens colocadas de crianças em redes sociais estão sendo levadas para as redes de pedofilia, mas com um problema. Com a utilização de inteligência artificial. Cara, nessas imagens. Inteligência artificial, não sei onde a gente vai parar com isso, cara. E aí hoje, a Nova Zelândia está indo para o mesmo caminho, a Austrália para o mesmo caminho, de proibir. Por exemplo, o Brasil tem um projeto de lei que você só pode colocar a imagem dos seus filhos abaixo de 18 anos em rede social se tiver autorização conjunta do pai e da mãe. Se um não assinar, não vai poder. Outros países estão proibindo ainda que faça. E é necessário, Renê. Eu também necessário, porque eu tenho visto exposições demasiadas de crianças que não têm nem discernimento do que elas estão fazendo ali. Porque elas estão sendo crianças, tá? São crianças, óbvio. Elas não estão ali para fazendo aquilo para a rede social. Só que, efetivamente, está na rede social. As pessoas acham engraçado, tá? Acham mimosinho. Mas, infelizmente, o dano que isso pode causar no futuro, porque a gente não sabe. Tem algumas situações que as pessoas estão colocando assim, e os próprios pais estão colocando as crianças em situações embaraçosas, achando aquilo engraçadinho para ganhar engajamento, não sei o quê. Aí você já tem um papo para outro podcast, hein? Com certeza, e a gente vai bater um papo sobre isso aí. Eu tô para trazer uma outra pessoa aqui também para falar sobre inteligência artificial. De repente a gente pode marcar até um assunto conjunto, um bate-papo conjunto. Hoje está muito aceso. Não, Está muito aceso. Com certeza. Gente, afinal de contas, você, Max, tem o direito de expor a imagem dos seus filhos na rede social sem autorização deles, sendo que a imagem é um direito exclusivo, indissociável da personalidade deles? Pô, em tese, olha aí o barulho. Em tese, eu, com a autorização da minha esposa, poderia, porque eu posso suprir essa necessidade. Agora, legalmente falando, agora, eu não acho que seja uma coisa muito adequada. Olha não. O barulho que tá vindo aí. Porque minha filha, eu tô falando muito da minha filha porque ela já mais usa. Ela já é maior, então ela já se manifesta mais, já tem 15 anos, então tá naquela fase de adolescente e tal. Se ela não gosta de uma foto, ela fala, pô pai, não gostei dessa foto, não sei o que. Meu filho é mais, menino normalmente é mais largado, né? Menino normalmente é mais tranquilo, mas mulher é mais vaidosa, tal, então ela fala comigo.
pai, essa foto aqui eu não quero que você poste. Mas eu quero, às vezes, também expor, por exemplo, acabou de formar aí no ensino fundamental, eu queria, é um momento tão bom para mim, assim, Mas é para você ou para ela? Olha o problema. Isso é profundo. Não, uma discussão muito boa. A gente vai conversar mais sobre isso. Pontinha desse iceberg. Isso é profundo. A gente vai ter que debater mais sobre isso. Mas pena que o tempo passou rápido demais, né, cara? Pô, que bom, né? O papo foi ótimo. Eu agradeço muito, Renê, por você ter disponibilizado seu tempo para vir aqui, bater esse papo aqui, porque de fato foi muito bom. E a gente vai ter que conversar sobre mais coisas, com certeza. Esse papo aí a gente vai ter que levar. Pano pra manga. Prazer imenso, Max. Volto quando quiser. Foi uma honra. A casa tá linda. E obrigado pela audiência de todos vocês. Eu que agradeço. Gente, esse foi o segundo episódio aqui do Maximize Ideias. Espero que tenha sido que seja agradável para vocês quanto foi para mim, porque receber essa fera aqui de direito de família foi sensacional, bater esse papo com ele. E assim, vamos ter outros. Até a próxima aí. Forte abraço.